Que bom, estamos de volta. Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Que a nossa noite, o nosso encontro, o nosso estudo possa ser como tem sido nos nossos últimos encontros, pródigos, de atendimento para todos nós, de acolhimento às nossas necessidades, mas também que possamos recolher a medicação que todos nós necessitamos para a cura das nossas doenças físicas, psicológicas, morais, mas também que a ambiência fraterna nos alimente, porque, como ensina Jesus, Ele é o pão da vida, e a doutrina espírita vem esclarecer que o amor é o alimento das almas. Então nós vamos iniciar a noite endereçando um abraço a todos os nossos amigos que nos acompanham da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos irmãos, companheiros da Rede Amigo Espírita, amigos da FEAC que se encontram em seus lares nos acompanhando também pela internet, enfim, e a todos aqueles que depois vão acompanhar a gravação, porque nós disponibilizamos o material para os estudos em outros momentos, não é mesmo? Então um grande abraço para todos e também aos nossos amigos da sala Estudando o Espiritismo, que nesse momento se encontram no chat e que vão participar da atividade conosco, endereçando perguntas, como vocês, que também vão formulando as questões. E hoje nós estamos sendo brindados com a presença da Gislene. A Gislene vai ficar na condição de moderadora aqui para ela poder trazer para nós as questões que estão sendo elaboradas dentro do chat. Então, Gislene, nós contamos com a sua participação e também como companheira do estudo, quisesse trazer suas perguntas, as suas ponderações, enfim. Então vamos lá. Nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos na sexta-feira, que é a obra básica da doutrina espírita. Lembrei da Dona Yolanda, está lembrado? Livro esse que foi publicado em 18 de abril de 1857, em Paris, e nós estudamos esse livro nas sextas-feiras. Estamos completando 18 anos que todas as sextas-feiras nós estamos estudando a obra. E eu me referi a Dona Yolanda, que é aquela companheira amiga nossa, que desencarnou há pouco tempo, e ela acompanhou uma boa parte desse projeto. E todas as vezes que eu falava que o Livro dos Espíritos foi editado em 18 de abril de 1857, ela olhava para mim e fazia um sinal assim de positivo, de muita alegria, dizendo para nós da importância dela estar aqui. E ela me prometeu que de desencarnada ela ia voltar. Então, quando ela voltar, que ela possa também se sentir acolhida, como todos nós estamos. Sem delongas, essa apresentação inicial é uma forma fraterna, carinhosa de estar dando boa noite para todos. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, sendo que a primeira parte traz os aspectos filosóficos da doutrina, com a primeira pergunta, o que é Deus? A segunda parte do Livro dos Espíritos, a parte científica, que vai tratar do mundo espiritual, da mediunidade, vai tratar da influência dos espíritos em nossas vidas, do livre-arbítrio, da desencarnação, da encarnação, enfim. E a terceira parte dos aspectos morais, que remonta ao estudo dos 10 mandamentos de Moisés, com aprofundamento, trazendo os aspectos morais, apresentando Jesus como guia e modelo da humanidade, conforme a questão 625, e a quarta e última parte, que é intitulada das penas e gozos futuros, né, das consolações. E eu gosto sempre de falar que a quarta e última parte ela tem um aspecto muito interessante, porque ela vai dizer exatamente o que vem a ser a prática do Evangelho e a não prática do Evangelho. Quais são as consequências de desenvolver na nossa vida os aspectos espirituais. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra para se estudar
Muitas encarnações, eu costumo dizer assim. Estamos na terceira parte. Ufa, vamos lá. Terceira parte, que é intitulado Vida Espiritual. O que eu falei? Ah, é porque eu já estou adiantando, hein? Nós estamos na segunda parte da Vida Espiritual, capítulo 6º, não é isso? E no tópico Escolha das Provas. Nós ficamos 4 semanas trabalhando a questão 266. Será que a gente vai conseguir terminar o livro? E hoje nós vamos iniciar com a questão 267, com um detalhe, eu não vou ler a questão anterior. Combinado? Então, na escolha das provas, Kardec pergunta assim aos espíritos. Estudem em casa, hein? Importante. O espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Lembram que na questão anterior nós discutimos com Kardec, aprendemos com ele, como que se dá o processo da escolha das provas no mundo espiritual? Que existe um planejamento, que existe comprometimento, que lá no mundo espiritual a gente tem uma visão mais ampla das coisas. Aí nós discutimos o porquê que aqui muitas vezes a gente quer facilidade, lá no plano espiritual, o porquê que o espírito escolhe provas mais complexas. Estão lembrados? Porque lá ele tem uma visão mais ampla. Ele consegue ver o vale como um todo, porque ele está no cume da montanha. Estão lembrados das imagens? Quando a gente reencarna aqui, a gente fica envolvidos num nevoeiro de ilusões, não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Todo esse contexto. Então agora Kardec vai perguntar, dando continuidade ao raciocínio, se o espírito pode fazer a sua escolha durante a vida corporal. Se antes ele fez a escolha geral, aqui ele continua fazendo escolha, ele pode alterar o que foi escolhido antes. Captaram aí, gente? Ficou claro? Agora os encarnados podem responder. Porque antes foi só os espíritos que responderam. Ficou claro, Casalberto. Agora os encarnados estão num silêncio aqui. É porque hoje é sexta-feira, né? Está todo mundo cansado, né? Então vamos lá. Resposta. Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material. Pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Observemos um detalhe nessa resposta. Porque os espíritos aqui estão fazendo uma diferenciação entre o livre-arbítrio, a condição de escolher que nós temos com essa visão de encarnados, na vigília. Nós estamos aqui atentos a tudo que está acontecendo. Nós estamos trabalhando com o livre-arbítrio, não estamos? O assunto aqui é com relação à escolha de provas. É uma escolha mais ampliada. Como na condição de encarnados a nossa visão é obtusa, é limitada, os espíritos estão falando o seguinte, que durante a vida nós podemos fazer alterações sim. Mas na condição de espíritos. Não sei se vocês pegaram. Na condição de espíritos. Porque quando, trabalhando com as percepções físicas, na objetividade do mundo, a gente não tem alcance. Ficou claro? Mas como é que é isso? Não estou entendendo, Caso Aberto. É simples.
toda noite você não se deslinda do corpo? Você não emancipa? Seu espírito não vai para o mundo espiritual? No mundo espiritual você readquire essa condição de espírito. Captou agora, dona Eustáquia? Você volta a ser espírito. Aqui você é uma alma encarnada. Então, à noite, nós temos contato com a nossa realidade. Nós temos, de alguma forma, uma ligação direta com o grande planejamento que foi instituído antes da gente reencarnar. Por isso é que em determinados momentos da nossa vida, acontecem fatos no plano espiritual que trazem repercussões muito sérias, muito intensas na nossa vida prática. Pode acontecer. Pode acontecer. Você vai se recordar através de sonhos, ou você pode, de alguma forma, sentir a repercussão, o impacto do que aconteceu nas suas experiências no mundo espiritual, na hora de tomar uma atitude. Não sei se deu lá. Vez por outras, a gente costuma ter alguns sonhos impactantes, alguns pesadelos, alguns pressentimentos. Aí quando você, no corpo físico, você, gente, está acontecendo alguma coisa. Deu aí? Nós estamos com um amigo que ontem fez uma confidência. E eu posso contar, porque eu vou trazer a notícia, mas não vou dar detalhes da reportagem, não. Mas esse amigo me contou que ele teve um sonho. Prestem atenção. Ele teve um sonho em que ele estava indo para uma oficina. E nessa oficina, ele ia fazer uma retífica no motor do carro dele. Olha o sonho. E que lá na oficina, de repente, quando ele foi prestar atenção, não era o carro que estava sendo consertado lá, ajustado pelos mecânicos, não. Ele se viu deitado numa maca. Ele se viu deitado numa maca. E aí, os mecânicos estavam mexendo com a mão cheia, suja de graxa, no peito dele. Prestem atenção. O que eu estou contando, porque isso aconteceu há uma semana atrás, com um grande amigo. E ele está morrendo de rir porque ele está me ouvindo agora. Eu estou vendo ele morrendo de rir lá na casa dele. Então, aí o que aconteceu? Isso o assustou. E o assustou e, de repente, ele acordou durante a noite, e muito ofegante, e começou a sentir palpitações na região do coronário, ou melhor, do cardíaco. E ele teve, em consequência disso, 3 desafios seríssimos que quase o levaram à desencarnação. E ele está tendo que passar por uma bateria de exames lá para ver o que é, para ver se evita um processo anginoso complicado. Deu aí? O que eu contei? A princípio, foi um sonho. Mas na realidade, ele estava no mundo espiritual vivendo uma realidade. E os mecânicos, olha os mecânicos, o carro sendo levado para ser consertado. O carro qual que é o carro? O carro não representa o veículo de manifestação, de transporte. O carro no qual nós estamos nos referindo aqui é o corpo físico dele, porque o espírito dele usa o corpo como veículo de manifestação. E os mecânicos, na realidade, que eu fazia a retífica, são os benfeitores espirituais que, por ele ter merecimento, ele estava já passando por um processo cirúrgico no mundo espiritual. E que, de alguma forma, permitira-se
que ele entendesse isso e corresse para o médico no dia seguinte. Entenderam? E porque, olha, a mão do mecânico suja de graxa. As impurezas, os bacilos, os vibriões espirituais que estavam sendo trabalhados em nível magnético. Porque os espíritos não vão atuar no corpo físico diretamente. Eles vão atuar no corpo espiritual, que é o corpo energético. Porque o corpo físico, ele funciona apenas como uma esponja. O mata-borrão que vai ter a repercussão do que acontece no mundo espiritual. Ficou claro, gente? Por que eu contei essa história? Para falar de um sonho, para falar de uma experiência, para que a gente possa voltar para uma reflexão do porquê que eu disse que em determinados momentos da nossa vida acontecem experiências no mundo espiritual seríssimas, que trazem repercussão da gente, de repente, puxa vida, vamos trabalhar em nível do despertamento na manhã, para ficar claro, porque isso pode ser manifestado em outros momentos, mas de manhã, quantas vezes você já acordou com verdadeiros abalos emocionais, sonhos que vieram trazer reflexões seríssimas para que de repente repense comportamentos, atitudes, ok? Ou até pressentimentos, porque você pode viver experiências no mundo espiritual que é um processo que eu vou chamar profético ou mediúnico, em que se antevê o que vai acontecer. O que vai acontecer, não é? Muitas vezes nós que estamos no trabalho, não é porque a gente tem isso ou aquilo diferente dos outros, não. É porque a gente exercita a mediunidade. Então, por exercitar a mediunidade, que é uma percepção extrasensorial, como nós temos a percepção física do olhar, do tato, da audição, da visão, etc., nós temos a percepção espiritual. Então, se nós exercitamos habilidades táteis, nós desenvolvemos habilidades psíquicas, do sensório. Então, muitas vezes, porque nós estamos imbuídos de trabalhar por isso, para nós é muito comum, olha o que eu estou dizendo, isso não faz ninguém melhor ou pior, mas para nós é muito comum receber avisos, comunicados, de fatos que vão acontecer. Essa turma que trabalha comigo fica até com medo quando tem hora que a gente procura fulano, não é? Telefona para Beltrano para mim, não tem umas histórias assim? Aí, de repente, vai lá, telefona, pode até não estar acontecendo alguma coisa. Mas vamos orar. Como, de repente, a pessoa pode não dizer que está acontecendo e está, vamos orar. Como também, muitas vezes, a pessoa diz, puxa vida, você ligou e o negócio está... O caldo está entornando. Os espíritos avisam para que a gente possa tentar auxiliar. Deu aí? Ficou claro? E eu estou contando isso não é em nível de vaidade. É só para dizer que nós treinamos. Então é igual o jogador de futebol. Para ele jogar bem uma partida, ele tem que treinar a semana inteira. Fundamentos, cruzamentos, toque de bola. Para na hora do jogo ele estar com a habilidade, vamos dizer assim, mais apurada. É o que nós precisamos de entender na vida. Inclusive o porquê que eu estou estudando essa matéria aqui. Por que eu estou vindo ao centro espírita? Só para ter informações? Não, é para a gente começar a ter um olhar mais amplo dos recados que estão nos visitando e que devem ser analisados para que a gente possa, inclusive, modificar para melhor as nossas escolhas. Deu aí? Mas parece que temos participações. Fala para mim no microfone, por gentileza. Abre ali. Primeiro foi o Arnaldo, boa noite a todos. Boa noite. É o Arnaldo de Santa Rita de Sapucaí pergunta o seguinte: para alterar o gênero de provas para melhorar na condição de espírito, temos que nos melhorar moralmente? Sim. E a pergunta da Cleusa é como... Só um pouquinho. Deixa eu só desenvolver um pouquinho o que ele falou. Nós estamos conversando aqui sobre melhoramento, aprimoramento moral. Ok? Nós, no centro, eu bato muito nessa tecla. Aqui na nossa reunião a gente discute política. A gente fala do que está acontecendo lá no poder público.
A gente fala o que está acontecendo nos hospitais, nas filas, no trânsito. Eu brinco muito com a linha verde, né? Que a gente vai ainda aprender a levitar, porque dos trânsitos embananados, mas são brincadeiras que a gente faz. A gente discute aqui, por exemplo, métodos pedagógicos da educação. A gente discute isso aqui. A gente não é o nosso foco. O nosso foco no centro espírita é estudar o espírito. Para quê? Para estudando a nós mesmos, porque nós não estamos estudando espírito que está visitando a gente aqui, não. O Casalberto, e visita? Visita. E tá assim, ó. Eu costumo brincar que as galerias estão cheias. Costuma as cadeiras aqui dos encarnados estar vazias, as galerias lotadas. Visita. Mas eu não estou estudando a Sony, minha amiga aqui. A vida dela é a vida dela. Eu estou aqui estudando qual o espírito? O meu. O livro dos espíritos, nós vamos entender que não é livro dos espíritos no sentido de analisar o que está acontecendo lá fora. Foram os espíritos que escreveram, por isso que é dos espíritos. Não é livro dos homens, é livro dos espíritos. E aqui tem toda a minha história. Você vai encaixar aqui da primeira parte, da questão primeira à questão 1019. O que é Deus? Até o final do livro dos espíritos. Isso aqui é a minha história. Então, se eu estou aqui, de alguma forma, lutando para estudar o meu compromisso, a minha história, estou aqui buscando elemento para entender quem que eu sou, significa que eu estou aqui para buscar o meu aprimoramento moral, que vai redundar na qualificação das minhas atitudes. Quanto? Política, religião, futebol, né? Estou estudando doutrina espírita aqui, eu não posso dar uma machadada no outro que torce para o outro time. Não é verdade? Isso é o quê? Reflexões que nós vamos fazendo para melhorar o comportamento. Ao invés de eu ficar criticando que o pessoal está de greve lá e não está recolhendo o lixo, por que eu não vou lá, recolho o lixo e ponho aqui para dentro para esperar eles voltar da greve deles? Não é? Julgaram um casco de banana ali. Está na hora da gente ir lá, ao invés de ficar avaliando quem julgou, pegar o casco de banana e olha, vou guardar, porque isso pode... alguém pode escorregar ali e quebrar o pé. A sua família está toda dentro de casa, mas você já está preocupado com um outro que vai passar lá e que vai machucar, que você nem sabe quem é. Deu aí? Aprimoramento moral e espiritual. Vocês viram como é que essa turma gosta de conversar? Por causa de uma perguntinha dessa. Vamos lá. Nós estamos muito felizes com a presença da Gislene. Vocês viram que o ambiente ficou até mais bonito, não ficou? Ficou mais iluminado. Melhorou muito. Marco Aurélio, Gino, pular para a Gislene, Jesus amado. A opinião das mulheres é que o Gino e o Marco Aurélio é melhor, né? Vamos lá. A Cleusa de Leiria, de Portugal, como podemos ver a seguinte situação: estar a fazer algo e subitamente achar que aconteceu. Desculpa, eu não captei. Me explica a pergunta. Você está fazendo algo e de repente você pensa, já aconteceu isso. O déjà vu, né? Isso. É o déjà vu. Isso é muito comum, né? Isso acontece em muitos momentos da nossa vida. Aí você pode trabalhar alguns aspectos. A memória, que é acionada, né? Você está batendo... eu gosto muito dessa imagem. Você está batendo o martelo no prego. Tum, 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 tum. De repente, não, eu vou fazer... Não, engraçado, eu já fiz isso. O cara é marceneiro, bateu prego a vida toda, né? Não, desse jeito aqui, eu já vi essa cena. E eu vou bater e vai dar certo, quer ver? Pá! E o prego entra de um jeito, eu sabia. Não é? Então, são pontos importantes para a gente refletir, que acontece detalhes na nossa vida que nos remontam ao nosso passado espiritual. Então, em alguns momentos, dá uma sensação que você já fez. Eu já vi essa cena, não é? Ou eu estou antevendo essa cena, e essa cena se desenrola mais à frente. São aspectos muito interessantes que precisam ser analisados com calma. Porque, como eu disse, pode ser
a memória espiritual referente ao passado, como pode ser a memória espiritual referente ao futuro. Eu não posso entrar nisso aí não, porque eu vou bagunçar a cabeça de vocês em falar de memória do futuro. Mas um dia eu toco nesse assunto. Vamos lá. A Vanessa de Avaré. A Vanessa, um grande abraço, Vanessa. Desculpa. Vanessa de Avaré. Ela põe: de acordo com o merecimento, podemos deixar de passar por essa ou aquela angúria? O tempo todo. O tempo todo. Batei e abri-se-vos-á. Na nossa vida, quanto mais você buscar, você investir na qualificação, mais você vai se reajustando no contexto dos seus compromissos. Você tem aqui um desafio. Eu e a Sony vamos trabalhar juntos aqui nas reuniões públicas de sexta-feira. Isso pode ser um trabalho prazeroso, como pode ser um trabalho que vai ter dificuldades. Porque é por causa do trato do dia a dia, não é verdade? Faz de conta que eu e a Sony assumimos uma responsabilidade seríssima no passado. De repente, por egoísmo, nós perdemos alguma oportunidade. Então, de repente, a espiritualidade coloca a gente juntos para fazer um trabalho. Para quê? Primeiro, para o nosso crescimento pessoal, como também para ter uma oportunidade de restabelecer o que estava complicado, ok? E também oferecer, através do trabalho, um óleo numa engrenagem que vai beneficiar a determinadas pessoas. Faz de conta que o nosso drama, que é um drama complicado, que uma hora vai acontecer alguma coisa que vai pegar. Preocupa não, tá, Soninha? É mentirinha. Aí o que vai acontecer? Dependendo do investimento dela e do meu investimento, o que poderia se tornar lá na frente um problema, a gente consegue transformar para que não seja problema, seja um processo de libertação. Ok? Isso é na vida, em todos os sentidos. E eu reporto muito a questão do relacionamento, porque o relacionamento fala muito da nossa evolução. É no relacionamento em que você diz quem é e qual é a sua proposta de vida. Ok? Se você está disposto a renunciar, você tem tudo para acertar. Se você não se predispuser a doar, não tenha dúvida que você vai encontrar mais dificuldades. E como eu disse, na hora que a onça tiver que beber água, vai entrar em jogo a questão do merecimento e do esforço. Porque, vamos ver no dia a dia, você tem lá marido e mulher, convive lá 30 anos, vai numa toada. Sabe o que é toada? O que é toada? Sabe o que é toada, Gislaine? Toada é uma cantiga, né? Então vai a boiada naquela cantiga, naquela toada toda lá. 30 anos uma boa. Mas o processo que está para chegar, depois dos 30 anos, é que vai colocar todo mundo à prova para dizer se os 30 anos realmente foram importantes ou não. Deu aí? O que costuma acontecer com a gente? Na hora que vai estourar a bomba, de repente a nossa paciência, de repente o nosso egoísmo, ou de repente o relacionamento foi se desgastando por falta de investimento, por falta de valorização, por falta de sentimento. Aí na hora que os dois, eu vou falar dois para falar do casal, porque na realidade depois de 30 anos é raro ser dois, né? Costuma ser uma penca, né? Filho, né? Na hora que a bomba vai explodir, não é? No mundo atual, a tendência aí que a gente está vendo é as pessoas pularem fora do problema. Ok? Então, isso que a Vamelli colocou é muito importante. Por exemplo, no trato mediúnico. Quanto mais o médium investe, quanto mais ele trabalha em nível de sentimento, de doação, mais ele vai favorecendo para que o trabalho dele cresça.
ok? Para que o merecimento dele o coloque na condição de conviver com espíritos mais evoluídos. Entenderam o que a gente está falando? Por exemplo, uma casa espírita. Uma casa espírita. A nossa casa é um bebê, tem 6 anos. Mas nós podemos dizer, como trabalhadores da casa, que essa casa não tem 6 anos. Porque o nosso grupo vem trabalhando aí há décadas. Há décadas. Então é um trabalho que apenas vai flutuando. A célula flutua aqui, depois ela vai para lá. Ok? A FEAC, amanhã ela pode fechar as portas. Tomara que não, viu, dona Eustáquia? A turma, dona Anísio, dona Mitz, vocês que são da comunidade aqui, vocês têm que ombrar. Pode ser que daqui a pouco essa turma toda vai embora e a chave vai ficar na mão de vocês. Vocês vão ter que dar continuidade. Porque cada um de nós vão ter que trabalhar em algum lugar que Jesus vai chamar. Por merecimento, pelo esforço. E, obviamente, que pela experiência você vai adquirindo mais condições de ampliar, de dinamizar o trabalho. Então, tudo isso tem a ver com o que a Vameli colocou. A Vanessa. É porque eu chamo ela de Vameli. É o codinome dela. Mas é a Vanessa lá de Avaré. A querida amiga. Eu sempre mando áudio para ela. É uma pessoa muito bondosa. Captaram, gente? Quanto mais você investir, mais respaldo você tem. Esse é o ponto. Mais alguma participação? A Bárbara. Ah, o microfone. Desculpa de novo. A Bárbara, vê se eu entendi assim, o que é a pergunta dela, que podemos ser espíritos conscientes na matéria ou só é possível em sonho, aptos a alterarmos o nosso planejamento encarnatório? Tá. É porque nós afirmamos exatamente isso anteriormente. No mundo espiritual, a gente tem uma consciência, uma visão mais ampliada. Então, as nossas escolhas no mundo espiritual, elas geralmente não, elas serão determinantes para que nós, mergulhados na terra, na carne, a gente vai pôr em prática. Então, aqui não é, o que nós estamos fazendo aqui, na realidade é pôr em prática o que foi combinado. E dizem que o combinado não é caro, viu? Você já ouviu falar isso? Combina antes, porque não fica caro depois. Agora não combina e depois paga o preço. Nossa, você viu como é que ficou caro? Você não combinou, não foi estabelecido regra, então você não pode reclamar agora, não? Estou brincando, mas só para a gente entender. No mundo espiritual, a gente assume responsabilidades macro, globalizadas. É óbvio que aqui, no movimento de colocar em prática o que nós nos colocamos a condição para realizar, nós podemos alterar o que foi combinado antes. Podemos. Como podemos aqui aprimorar o que foi combinado antes. Pegou aí, filho? Captou? Só um pouquinho. Pega o microfone e fala. Por favor. Bem pertinho do microfone. Pode falar. Pode falar. Você sonha com cemitério? Entendi. Aí passa, né? Aí quase toda noite, ok. Nós precisamos trabalhar essas imagens, essas experiências, tá? Até para você se desvincular dessa questão. Porque de repente tem algo te mantendo nesse diapasão, nesse vínculo mental. Então, nós sugerimos que já que existe esse desafio, faça boas leituras antes de você dormir. Leituras que vão te levar para... Se o cemitério representa treva, eu estou partindo desse princípio. Se representa dificuldade, porque para muitos é dificuldade. Não tem gente que está feliz lá no cemitério, está ganhando dinheiro, enterrando os outros lá. Tem outros que estão cuidando da grama, né? Então, o cemitério é ponto de vista. Estou brincando com você. Mas exatamente para você dar um sorriso bonito aí e não entender que cemitério é problema. Mas se está te incomodando, nós precisamos de sair disso. E como é que você vai vencer isso? Primeiro, prece. Na hora de dormir, mentaliza coisa boa. Faça boas leituras. Evita painéis
de dificuldade, ficar pensando em problema, em doença. Você não vai assistir filme que vai falar de cemitério, né? É uma forma didática que eu estou te colocando, no sentido de você pensar na luz. E quando você estiver no cemitério em sonho, que você estiver voando em cima do cemitério, porque o espírito não precisa de andar, não. Ele pode levitar, né? Ele pode trabalhar num nível que os pés não precisam tocar na terra. Quando você estiver passando pelo cemitério, lembra da gente. Ó, o pessoal lá da FIAC. Você imaginou essa turma trabalhando aqui no cemitério, espalhando flores aqui, cantando música, convidando o pessoal do cemitério para ir todo mundo para a FEAC. Convida não, Casalberto, porque senão eu não vou lá. Pô, nós convidamos, não tem problema não. Tá bom? Mas começa a vencer isso. E depois nós vamos conversar com mais calma sobre o assunto. Só um minutinho que tem outra participação, bem perto do microfone, por favor. Tem um caso engraçado para contar. Rapidinho. Eu tenho um colega de faculdade que foi da sala do meu irmão primeiro, e depois ele foi da minha sala. Porque ele mudou de curso, né? Tá ligado o microfone? Tá. Aí o que aconteceu? Eu sonhei que eu tinha ligado pra ele, porque a mãe dele atendeu no telefone. Aí virou pra mim e falou assim: olha, eu não quero que você seja amigo do menino mais não, porque você só fala de CD e DVD e tá fazendo ele mudar de escola. Então, quer dizer, ele foi da sala do meu irmão primeiro, na computação, e saiu do curso e foi ser da minha sala no jornalismo. Uhum. E ele não fez amizade com meu irmão, muita amizade assim na época, e dos colegas da faculdade, um dos que eu mantenho mais contato hoje em dia. Né? Uhum. Aí vocês se encontraram. Isso, vocês se encontraram à noite. Muito legal. Mais alguma participação ou podemos passar para frente? Tem uma participação da Meire, do presidente Juscelino, que ela pergunta quase que a mesma coisa do sonho aqui. Pergunte ao Beto. Quando temos um sonho e nele não sabemos se estamos encarnados ou desencarnados, por quê? Peraí, só um instantinho, por favor. Perdi a pergunta dele. É porque passou o chat. Não, eu tentei subir. Não, aqui. Tá. Eu vou passando, você volta aí depois. Desculpa. Não tem problema. Gente, então, o sonho, ele tem uma representação muito importante. Mas vamos voltar na seguinte condição. Nós estamos aqui e com o livre-arbítrio, que é um dom maravilhoso que nós temos, nós podemos mudar, de uma forma positiva ou não, os nossos compromissos. O assunto é muito sério, porque costumamos, em nome do egoísmo, optar por abandonar as nossas responsabilidades. Então aqui tem que ficar bem caracterizado o contexto do estudo sobre a escolha no mundo espiritual e a escolha na Terra. Nós temos que voltar à questão anterior, porque senão a gente perde o foco. Os espíritos são claros. No mundo espiritual a gente tem uma visão ampla. Aqui nós não temos esse alcance. Então aqui é trabalhar muito com a intuição, trabalhar muito com a busca de compreender as leis da vida para que as decisões sejam as mais acertadas possíveis. Não é isso? Aí eu vou voltar no que a gente estava falando. Por isso é que nós estudamos, nós espíritas estamos estudando doutrina espírita. Porque senão não teria sentido. Eu vou estudar a doutrina espírita só para discutir o mundo espiritual, como é que os espíritos se comunicam. Não tem sentido. A doutrina é estudada no seu sentido, no seu tríplice aspecto de ciência, de filosofia e de religião, para dar base para todos nós, para que nós possamos procurar ter uma vida mais qualificada. A ideia é essa. E o Evangelho é claro quando ele nos aponta o caminho da simplicidade. Se você opta, nas suas escolhas, implementar esses valores do Evangelho de simplicidade, de trabalhar a resignação, a paciência, a fé, não é? Fé de fidelidade ao que você percebe ser o mais importante,
A esperança no sentido de estar sendo motivado a aguardar ou a trabalhar. São pontos fundamentais para que a gente possa, vamos dizer assim, ter segurança suficiente para continuar no desafio da vida. Independente da posição que você ocupa. Independente. E aí, gente, conseguiu voltar? Então vamos só atender essa pergunta, ficou na... Ela está ansiosa mesmo. Ela diz o seguinte, vamos lá. se ela, quando está no sono físico, ela sabe se ela está encarnada ou desencarnada. Porque está acontecendo o seguinte, que ela sonha o seguinte, ela se chamando Meire, você está do lado de cá ou do lado de lá? Aí ela diz, que bonitinho. Ela diz que isso vem acontecendo mais vezes e ela está ansiosa. Fala para Meire que o que está acontecendo com ela é um processo de uma dupla realidade. Ou seja, ela está num processo de desdobramento e, em desdobrada, ela se questiona, afinal de contas, eu estou lá ou estou aqui? Não é? Porque estando no plano espiritual, a desenvoltura é outra. E isso gera conflito para quem não tem experiência. Um exemplo, nós temos médiums que dormem, que o primeiro sono eles se veem se deslindando do corpo físico. Ok? Começou a dormir, daqui a pouco já se vê no mundo espiritual e observam o corpo dormindo na cama. Ok? Passeiam pela casa e vivem essa realidade com muita tranquilidade. Já existem pessoas, e a grande maioria, que não podem ter essa consciência, que enlouquecem. Não sabem do mundo espiritual, já imaginou se vendo no mundo espiritual e vendo o corpo do lado de cá? É pior do que ir para o cemitério. Vou brincar com você. É muito pior. E traz uma sensação desagradável. Desagradável. Por isso é que o atual estágio evolutivo nosso, a espiritualidade não permite. Não permite. Porque você tem um instinto de conservação. Vou explicar isso tecnicamente. O instinto de conservação, o estar no mundo espiritual, ou se descobrir no mundo espiritual nessa realidade, traz insegurança. E quando gera insegurança, o desequilíbrio emocional, a tendência é você querer voltar. Entendeu aí? É você querer manter a vida. É acionado o instinto, isso não é raciocinado. Isso faz parte da caracterização nossa em querer manter a vida. Por isso é que quem comete o ato insano de tirar a própria vida, vai viver o pior sofrimento que o espírito pode ter. Sabe por quê? Porque no ato de tirar a vida, no ato, o espírito já grita para voltar e não tem como. Captaram? Não vai ter como. É no ato. Milésimos de segundo após. Se atira num precipício, no impulso, ali já entra o processo de uma dor assustadora, desesperadora. Aí a gente fala para quem muitas vezes entra nesses painéis: o seu problema é nada perto de que daqueles que tiram a própria vida. Não é nada. Porque não tem volta. Não tem volta. Vai sofrer muito. Não é pouco, não. E quanto mais consciência tem da vida, maior será o sofrimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Para voltar. Quando você deslinda, você está no plano espiritual, a tendência é você se desvincular do corpo físico. Então, por isso é que você não vai se lembrar do processo, de como é que você sai do corpo. Entendeu? O que você vai registrar de uma forma clara são as ambiências que você vai passar a viver. O contato com pessoas, etc. Por isso é que a gente lembra muito pouco destas experiências.
Deu aí? Agora, lá no mundo espiritual, vivendo dificuldades, porque você deixou o corpo físico, você não vai para a região de anjos apenas. O companheiro colocou ali que passa por problemas do mundo espiritual. Tem outros que vão viver dificuldades em vários campos. E vivendo a dificuldade, aí o sofrimento costuma ter repercussões seríssimas no corpo físico. Por isso é que quando aí costumamos voltar do processo de uma forma ansiosa, desequilibrada, né? Aí volta daquele jeito, sentindo dores, sensações no plexo solar, na região do gástrico, né? Na região do cardíaco. Deu aí? Porque a própria espiritualidade permite que retorne, porque se continuar no mundo espiritual, pode acontecer um processo grave do lado de lá e desencarnar dormindo. Está querendo isso não, né, dona Mia? Melhor não, né? Então por isso nós temos que ir para o plano espiritual para viver coisa boa. E o nosso tema, agora, para dar continuidade, nós vamos trabalhar o Evangelho, porque eu tenho sido cobrado. Tem muita gente que fala, Casalberto, mas estou sentindo falta do Evangelho nas reuniões. Então, assim, de vez em quando a gente fica na doutrina, de vez em quando. Aí nós temos que voltar para o Evangelho. E nós escolhemos hoje, para essa segunda parte da reunião, uma passagem que eu vou ler. Ela é um pouquinho longa, mas nós vamos interpretar apenas uma parte dela, porque ela tem tudo a ver, pelo menos na minha visão. Se eu estiver errado, vocês vão chegar no final, o Casalberto não teve nada a ver. Tem um livro na mesa, A Vida Escreve, pega ele aí para mim. Aí vocês vão dizer para mim que não teve a ver ou que teve a ver, enfim. É a passagem intitulada A Pesca Maravilhosa. Aí nós vamos ler o texto e depois a gente parte para a gente comentar, ok? Vamos viajar para Galileia, para o mar da Galileia? O texto diz assim, Lucas capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 11. E aconteceu que apertando-o, Jesus, apertando-o para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, Jesus, que era o barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão que estava lá na praia. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Ponto. Vou parar por aqui porque a passagem é longa. Vamos trabalhar junto? Vamos por partes. Essa passagem vai trazer aspectos interessantes. Primeiro, nós precisamos lembrar
que Jesus vivia numa região de pescadores. A região onde ele morava, no lago de Cafarnaum, vivia em torno da produção pesqueira. Não é isso? Então nós vamos lembrar que os discípulos de Jesus, os amigos, eram pescadores. Dentre eles, o que era o mais velho, Simão Pedro. Então, eram amigos, eram primos, era uma comunidade singela. Cidade do interior, aqui de Minas. Porém, num lago pesqueiro. E o simbolismo dessa passagem é muito interessante. Porque nós vamos observar a atuação de Jesus junto com os pescadores, e ele usando uma autoridade que teoricamente ele não tinha. Porque ele não era um pescador propriamente. Ele era filho, Jesus no caso, era filho de um carpinteiro. Isso aqui envolve e mostra para nós aspectos muito interessantes. Como que, por exemplo, a autoridade espiritual ela está muito acima das convenções humanas. Primeira coisa. Porque ele não era pescador. Por que ele teve autoridade para chegar e falar? Não é verdade? Ou seja, as conquistas espirituais, elas não se prendem aos valores do mundo, às convenções do mundo. Aqui pode entrar um doutor, como pode entrar a pessoa mais simples aqui da região ou de outro lugar. Os espíritos vão tratar todos da mesma maneira. O que as questões materiais são importantes para os homens. Da mesma sorte que, ou melhor, as questões materiais são para os homens e as questões espirituais para o espírito. E aqui vai envolver alguns pontos importantes. Pescaria. Nós estamos falando de alimentação, não é verdade? Pesca-se para se alimentar. Nós vamos estar falando aqui também da questão do mestre, que vai estar entrando, interferindo num processo que envolvia os seus discípulos. Aqui nós vamos estar falando de barcos, que são os instrumentos utilizados, como as redes. E nós vamos estar falando também de uma circunstância em que o povo procurava Jesus para, apertando-o, receber dele ensinamentos. E eu queria, fazendo esse resumo todo, convidá-los para a gente refletir se tem a ver com as questões que nós estamos estudando das escolhas. Então vamos por partes. O primeiro versículo diz assim: e aconteceu que, apertando-o para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Nazaré. E aconteceu que, a gente vai observar que na vida sempre está acontecendo alguma coisa. Sempre. A vida é movimento. Se nós aguçarmos a atenção, nós vamos observar. Tudo é movimento. Até a estrutura atômica da parede, que a princípio está morta, está em movimento. E isso nos faz pensar sobre o movimento em que nós estamos implementando na vida. Qual é a qualidade desse movimento? Ou nós estamos ociosos, ou nós estamos indiferentes. Mas se trabalhando, que tipo de trabalho que você está implementando? Você no seu trabalho busca quantidade? Ou nós vamos entender que o que vale é a qualidade? Nós temos aqui na FIAC reuniões que fica gente lá de fora. Temos reuniões que vem poucas pessoas. O trabalho é o mesmo. E a gente costuma dizer que muitas vezes a reunião que tem pouca gente costuma ser a reunião que mais rende. A nossa reunião mediúnica nós temos aqui, vamos lá, 12 médiuns. Tem reunião que vem 2, não é verdade? O que a gente costuma ouvir dos espíritos? Os demais não tinham que estar aqui hoje. Tinha que ter vindo esses 2. E o trabalho tinha que ter sido desenvolvido dessa forma. Isso nos faz pensar
refletir sobre noções de valores. E como nós prejulgamos e nos equivocamos com relação à vida. Você até na escolha de alguém para viver com você, você pode fazer escolhas extremamente equivocadas, porque você fica preso na casca e não se busca a seiva da árvore. É o que acontece por aí. Não é verdade, José? Tem coerência? Aí eu vou até brincar com os jovens. Por isso, gente, namora, viu? Namora. Eu falei isso outro dia para um companheiro. Eu falei assim, mas você está dizendo que eu não namoro? Eu falei assim, eu acho que não. Porque você conheceu a pessoa, tem 3 meses, já está casando com ela. Eu acho que é melhor você namorar. Aí ele deu uma risada. Eu não estou entendendo, eu já sou muito bem resolvido. Já vou logo casando. Eu falei assim, então vai casando. É bom que você vai casar muitas vezes na vida. Até se acertar. Né? Casalberto, mas ele achou a alma gêmea. Eu falei, nesse mundo de tantas gemas, né, de tantos ovos quebrados, né, tá dando omeletes aí complicadas, né, Dora? O que eu quero dizer? Em tudo na vida, meu amigo, tu tem que ter prudência. Evolução espiritual tem que se discutir ritmo, tá? Tem que se discutir gênero. Tem que se discutir polaridade. São questões físicas, questões conceituais, mas é a realidade da vida. E aconteceu que, a multidão apertava Jesus a definir o interesse da multidão. O povo procurava cada vez mais estar perto do Divino Mestre. Ou seja, procurando conhecer. Mas, acima de tudo, nós precisamos de entender a importância de conhecer e exemplificar o que ele nos ensina. Aí você tem que verificar, você está procurando mesmo? Ou você está dizendo que está procurando? Aí nós temos que discutir aqui questões que envolvem distância. Deu? Distância. Eu falei com o nosso amigo ali que ele precisa de renovar o quadro mental dele para não ir para o cemitério. Como é que ele vai conseguir isso? Só apertando um botão e dizendo, não quero, agora o endereço é outro? Não. Por quê? Ele está nesse processo há muito tempo. E para ele sair desse processo, ele tem que se aproximar de algo importante que vai auxiliá-lo para ele mudar a tomada mental. Isso é fruto de muito exercício. Então a multidão aperta Jesus para aprender. É o que está definindo para nós a necessidade de focar e correr atrás. Entendeu? Agora, geralmente a multidão, ela não pensa tanto. A multidão apresenta as necessidades, mas o que vai garantir a felicidade do indivíduo é ele sair da multidão e se tornar um discípulo. Porque multidão não pensa. Fala que vai ter uma festa ali, anuncia num carro, daqui a pouco está arriscado sair igual gente dentro de casa, igual um formigueiro e descer para a praça abaixo. Não é verdade? Não sabe nem o que vai ter lá direito, mas vai. A mesma multidão que aplaudiu Jesus na entrada triunfal em Jerusalém foi a mesma multidão que clamou por Barrabás. A multidão apertava-o para ouvir a palavra de Deus. É importante que a gente entenda que nessa busca você precisa de realmente sentir se é a palavra de Deus. Usei um termo religioso, mas para a gente verificar o seguinte, nós precisamos de identificar se tem a ver contigo, com seus anseios, com as suas necessidades. O que eu quero dizer? Você pode ir nesse momento em várias casas espíritas em Belo Horizonte. Nós temos mais de 400 catalogadas. Pode ser que em todas elas estejam discutindo o mesmo assunto. Mas você tem que entender a forma com que está sendo dito, o jeito, né? E se o seu espírito está dizendo, tem a ver. É isso que eu quero. Porque se não for, não adianta. Você vai ficar na periferia. Pode falar. Tem uma participação aqui anônima. Anônima? Então vamos responder anonimamente também.
Não, só quer dizer que os mecânicos de mão suja fizeram um trabalho limpo. Os exames cardíacos acusaram que está tudo bem. Eu não falei para vocês que ele estava no chat? E por isso é que ele fez de propósito. Ele foi no chat, pôs anônimo para contar que deu tudo certo. Muito obrigado. Boa notícia. Depois eu converso com você após a reunião. Bom, e aí a multidão, deixa eu pular um pouquinho porque o tempo está correndo. E a multidão, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Vocês estão vendo que eu estou correndo, porque um versículo aqui é 3h30. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha que interessante. E Jesus viu estar 2 barcos. Vamos lembrar que os barcos, como o corpo, o carro, representa os veículos de manifestação da vida. E o interessante é porque eram 2 barcos. Por que não era um? Por que eram 2? É interessante você observar os instrumentos e os aspectos que eles apresentam. A vida é regida por uma lei de dualidade. O 2 do evangelho é dualidade. Macho, fêmea, homem, mulher, dia e noite, magnetismo, eletricidade, Deus, Mamon, a Deus, César, ok? Isso é dualidade. O yin e o yang, energia positiva, energia negativa, isso tudo está dentro da sua intimidade. Você está numa linha de reencarnações, graças a Deus, no meu caso, linha masculina. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que trabalhar do outro lado. Vai demorar muito, se Deus quiser. Estou brincando. Por quê? A outra linha, o povo é mais evoluído. Só para dar uma risada aqui para a dona Mirtz aqui, ó. A área feminina está assim, anos-luz na frente. Mas vocês não tenham dúvida que vocês já passaram os perrengues que a gente passa. Ela está achando que eu ia falar que ela ia ter que reencarnar como homem. Tá? Já passaram o perrengue. Estou brincando. Porque a ideia é o seguinte, é chegar lá na frente com as 2 asas em perfeito equilíbrio. A asa da razão, a asa do sentimento. Deu aí? Então os 2 barcos representam as 2 facetas da vida. Sempre que você tiver dúvida, procure olhar, observar o outro lado. Você está numa discussão com a pessoa. Ouça. Eu li um pensamento de Sigmund Freud hoje. O pensamento é o seguinte, que a alma que cala, ela está adquirindo posse. A alma que fala está assumindo responsabilidade. E ele diz mais, que quando a alma fala do outro, né? Na realidade, ela não está falando do outro. Ela está falando de si mesma. Aí o Freud usou o seguinte pensamento. Quando Pedro fala de Paulo, eu tenho que observar que eu estou ouvindo Pedro contando dele mesmo. Ele está falando do Paulo, mas ele na realidade está falando dele mesmo. O Paulo é apenas o símbolo de manifestação dele mesmo. Deu aí? Então, quando você estiver num diálogo, preste atenção no que o outro está falando, porque o outro está falando de você. Mas ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo, mas você vai ficar preso no sujeito que está falando ou na mensagem que ele está dizendo. Se eu quiser diagnosticar, por exemplo, eu estou falando aqui de Jesus, não estou? Mas o colorido eu estou falando das minhas necessidades, entendeu? Porque eu não tenho autoridade para falar de Jesus, captou? Então, se você for observar, a minha performance é essa. Agora, quando o Gino estiver falando de Jesus, eu tenho que prestar atenção que o Gino está apresentando as minhas necessidades de entrar em relação com Jesus. Se o Gino estiver me xingando, não é o Gino que está me xingando. A palavra do Gino é a palavra de Deus que eu preciso entender. Porque ele está me dizendo, na realidade, qual é a minha posição? O que eu ando fazendo? Deu aí, Dora? Captaram? Entendeu, Gislene? Então, é muito interessante a gente observar que a vida apresenta sempre nuances.
E que você pode estar preso num ponto de vista, fixado nele, e o outro está vendo com clareza o que você não consegue enxergar. Enfim, aprenda a ouvir. Que quem ouve adquire sabedoria. E que quem fala, fala do que vem do coração e não está assimilando nada. Deu aí? Vou parar de fazer palestra, né, Gina? Melhor, né? Vamos continuar. São muitos outros aspectos, tá? Eu não estou fechando aqui. E os 2 barcos estavam junto à praia do lago. Praia no Evangelho. Praia, mar. Praia, rio. A definir a aproximação do Espírito na dinâmica da vida. Porque o mar, o lago, representa o grande laboratório da vida. Deu? Então, quando o Evangelho fala que o homem está na terra, a terra representa o plano espiritual. Que isso, Carlos? Eu não entendi nada. Por que a terra representa o plano espiritual? Porque a terra, no seu sentido de você estar pisando na terra, você está na posição que define a sua inserção na escala espiritual. Aonde você tem firmeza. Onde você fala de você mesmo. Quando você aproxima da praia, é como você está sendo convidado a mudar de patamar, a buscar novos desafios. A praia é a interseção. A praia é o meio. Deu? A praia, você não fica na praia o tempo todo. Por sinal, mineiro, nós dominamos, porque não tem praia em Minas, nós dominamos Cabo Frio, Guarapari, nós invadimos lá. Mas você não pode ficar lá em Guarapari muito tempo, você tem que voltar. Não é verdade? Você tem que voltar para onde? Para a sua terra? Não, para o mar da vida. Porque a sua terra é no plano espiritual. E é lá que nós fazemos a nossa escolha. Conseguiram pegar aqui agora? A encarnação é que é o lago. A encarnação é que é o mar. É no mar, no rio, que nós vamos encontrar os recursos para nos alimentar. Mas você tem que sair para pescar. Você tem que trabalhar. Pegou, dona Nilza? Tá difícil? Tá, não tá? Vamos simplificar? Hein? Portanto, o lago representa a vida. Ficou claro essa parte? Concordam ou sem corda? Vocês estão muito quietinhos hoje. E os pescadores? Os espíritos encarnados ou desencarnados. Ok? Agora, quando se fala de pescadores, estou trazendo um comentário do nosso querido Sobral. Quando se fala em pescadores, dá mais a entender os encarnados. Aqueles que se encontram às voltas com as coisas da água. A água que representa a reencarnação com todas as suas consequências. Então todos nós somos pescadores. Hein, Pedrão? Aquele ali é pescador de vera. Ele já me convidou 3.000 vezes para ir com ele. Eu nunca fui. Captou, Gino? Somos pescadores. E lembram que no final dessa passagem que eu não vou ler, Jesus disse assim: vou fazer vocês pescadores de homens e de almas. Quer dizer, primeiro vocês têm que aprender a pescar na vida. Vocês têm que buscar os elementos que vão trazer os nutrientes, a produção, no caso, quem mercadeia, né? Você tem que trabalhar, você tem que ir lá, bater ponto, você tem que cuidar da roupa, da família, etc. Esta é a pescaria de homens. Ainda não é a pescaria de almas. Que na realidade você não vai pescar almas igual os religiosos saem pescando. Vou levar para a minha comunidade. Já imaginou se a gente começar a disparar panfleto, e-mail, mailing, para convidar pessoas para vir na reunião da FEAC? Você imaginou que barato? Megafone, na praça, inaugurou um centro espírita. Teve uma pessoa que, muito carinhosamente, me sugeriu: ô Casalberto, manda fazer uns panfletos, eu distribuo até lá na igreja que eu vou, no mercado, não é? Vamos encher a FEAC. Eu falei assim: minha filha, posso te falar uma coisa? Se você não tiver dinheiro, eu pago. Não, não é isso que eu ia dizer. É centro espírita. O que tem? Só vai quem dá conta. Como assim? Pescaria lá é diferente. E nós não estamos querendo encher cesto. A história aqui é diferente.
Então por isso é que vocês veem que o fluxo de pessoas numa casa espírita, a rotatividade é altíssima. Por isso que eu falei, tem época que o fruto aqui é sazonado aqui. Fica gente até no ladrão, né? Fica gente até na calha. Tem época. Quantas reuniões que nós já fizemos 2, 3 pessoas aqui, gente? E hoje, inclusive, diga-se de passagem, para vocês terem ideia, muitas vezes as nossas reuniões ficam vazias, e vocês sabem que o número de acessos ao que a gente faz está centuplicando, porque eu estou perdendo até a noção de estatística agora. Quer dizer, Jesus convida para trabalhar onde que tem que trabalhar. Agora, o indivíduo que está em casa, que abriu o computador, que acessou a reunião, que está discutindo no chat conosco, é alguém que está naquela condição da multidão apertando Jesus e ele tentando dar respostas. Ele tentando nos ensinar. Porque não basta você só procurar, você tem que se esforçar. Não basta você vir à reunião, você tem que se preparar. Como que eu vou me preparar? Leia livros. Estou falando para o amigo ali, faz a prece, qualifica a sua noite, né? Muda a ambiência. Determinados lugares você já viu que se for complica. Então você começa, se você não dá conta ainda e continua indo, vai diminuindo, vai trabalhando devagarzinho, porque evolução também não dá salto. Não dá salto. Porque tem caso que o indivíduo acha que entrou para o grupo religioso X que ele tem que virar santo. Sabe o que acontece? Panela de pressão a hora explode. Fica lá, costuma ficar anos, vai chegar a hora, quer saber de uma coisa? E não é assim que funciona o processo, deu, Gino? É bonito. Ele é didático. Por quê? O Senhor vê que os pescadores estavam lavando as redes. Eu vou ter que pular aqui, porque senão o tempo não vai dar. Pular de um barco para o outro, pular dentro d'água. Vamos lá. E os pescadores estavam lavando as redes. Nossos interesses vêm mudando, se transformando, à medida em que nos aperfeiçoamos nas lutas da existência. Purificamos os nossos interesses até passá-los de puramente temporais e transitórios a interesses de ordem espiritual. Olha que legal. As redes não são instrumentos para fazer a pescaria? Né? Então, até os recursos, os elementos, você vai purificando, você vai mudando, você tem que limpar. E esse processo, a cada pescaria tem que lavar a rede. Não é isso, Petrônio? Isso. Estou falando bobagem, não? Você tem que limpar, né? Tem que tirar o que é de bom e tirar o que é de ruim e deixar só o que é de bom. Estão vendo? Graças a Deus. Se eu falando com o pescador aqui ainda de pescaria, hein? Falando bobagem. Agora chegou aqui. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão. Eu queria chamar aspecto, gostaria, se vocês quisessem, eu posso voltar nessa passagem depois e nós vamos trabalhar versículo por versículo. Porque aqui eu estou tendo que correr. E eu não gosto de trabalhar evangelho assim. Mas eu vou chamar chamar a atenção para o seguinte aspecto. Ele não é. São 2 barcos. Ele entrou em um dos barcos. Primeiro que não dava conta de entrar em 2, né? Eu tinha que entrar em um para depois para o outro. Ele escolhe um dos barcos. Nós temos que aprender a escolher. A melhor parte não foi que Maria escolheu? Marta e Maria? Marta foi cuidar da casa. Maria foi beber na fonte que Jesus ia oferecer para ela. Aí lembra da passagem que Marta depois chegou para Jesus? Mas Jesus, fala para Maria, ela tem que me ajudar, tem que colocar, né, as guloseimas, tem que preparar. E ela só está conversando com o Senhor. Marta ficou indignada. Aí o que Jesus diz para ela? Marta, calma. Maria escolheu a melhor parte. Olha, coitada, ainda perdeu a viagem. Achou que Jesus ia falar assim, vai lá mesmo, Maria. Não. Primeiro que ele entende as necessidades, tanto da Marta quanto da Maria. Tem momentos que você tem que ser Marta. Vai ter momentos que você vai ter que arrumar a mesa. Vai ter momentos que você vai ter que sair para uma pescaria objetiva da terra. Mas você precisa de entender que existe uma outra alternativa. E essa outra proposta você não pode esquecer. É a escolha que nós fizemos antes da reencarnação. E o barco que ele escolheu era de quem, Gino? De Simão, o apóstolo. E a gente sabe do papel de Simão Pedro. E aqui eu gostaria até de chamar a atenção para o seguinte. Por que o Simão?
que era o mais velho dos apóstolos. No caso dos pescadores. Olha que interessante. Mais velho de todos. Era casado, família, até a representação da experiência de vida. Porque muitas vezes não adianta você ter experiências espirituais e não ter experiências na vida. Captou, filho? E eu até alerto até a nossa turma jovem espiritista aí, quando começa a empolgar demais e chega no contexto e fala assim, não, minha vida vai ser o espiritismo. Eu falo assim, tomara a Deus. Não, mas eu só vou, não quero nem trabalhar, abandonar a família, eu quero... Aí já complicou. Porque nós não estamos mais nessa época. E por sinal, os grandes avatares do espiritismo, todos eles tinham compromissos na sociedade. Eles não viveram para ou de religião. Allan Kardec era um professor. E olha, vivia a duras penas para dar aula, para arrumar recurso. O Chico Xavier, hein? Vou falar só dos dois. O Chico Xavier, funcionário público, olha que legal, ganhando o SM, o salário mínimo bendito, né? E olha, quando o Juscelino Kubitschek de Oliveira assinou a aposentadoria, porque tinha um profundo carinho com o Chico, não é só por isso, porque assinou porque tinha que assinar, era a época certa. Mas aumentou um pouquinho os vencimentos. Isso para o Chico foi um sufoco aceitar. Mas não tinha jeito, estava assinado. E ele falava assim, mas eu não preciso. Eu vivo com o necessário. E o meu necessário. Então, para a gente pensar. Então, Simão Pedro era o mais velho, a dizer que a mensagem chega para o mais velho. A mensagem chega naquele instante em que a maturidade pode acolhê-la. E é muito interessante porque ele vai pedir que Simão afaste da terra e etc. Ele assenta no barco. Nós temos que aprender a nos adequar, nos ajustar. Sentar no barco não deve ser fácil. Em águas revoltas, não, hein? Ele senta, o equilíbrio. Aí ele vai ensinar a multidão. Ele podia ensinar em pé. Não! Ele pede que afasta um pouquinho da praia. Olha que interessante. Afasta da praia para ele ensinar a multidão. Porque não podia ficar agarrado com a multidão. Tinha que se afastar. Inclusive para que o homem que está na praia amplie a sua forma de pensar. Li hoje também, Albert Einstein disse assim, um homem que alarga sua mente pensando, jamais será o mesmo. Olha que bonito. Que alarga, que expande a sua mente pensando, jamais será o mesmo. Então Jesus não pode ficar conosco, no seu sentido físico, se eu posso assim expressar. Os espíritos não podem se materializar aqui. Vocês já imaginaram se a sua mãe, que está te visitando aqui na reunião hoje, porque nós temos mães aqui presentes, amigas, irmãos, parentes, se ele se materializasse aqui para te dar um beijo? Hã? Maria Inês soltou uma anedota ali, ela está com vergonha até de contar. Vocês já imaginaram o que ia acontecer? Ia sair todo mundo correndo, tá vendo? Aí, não ia nem receber o beijo. Vocês não têm dúvida que seria alguma coisa de maravilhoso. Alguma coisa assim de inebriante. Um êxtase para as almas que têm o coração puro. Mas eles não podem fazer isso. Eles têm que continuar na dinâmica do enigma, para que a gente possa abstrair, para que a gente possa compreender e sentir que a vida continua. Porque o próprio Evangelho tem a passagem do indivíduo que desencarnou, né? O homem bom, aí ele chegou para Deus e falou, pedindo a oportunidade dele voltar na Terra para falar do Hades, do mundo espiritual, falar para que os homens não se compliquem, porque realmente tudo é verdade. Aí pediu a Deus que fizesse isso. Isso é uma parábola contada por Jesus. Jesus disse assim, eles têm Moisés e têm os profetas. Basta. Quer dizer, nós já temos tudo para entender. E bem-aventurado quem não viu e creu. Foi o caso de Tomé. Entendeu?
Porque não pode ser assim. Então é muito interessante, porque ele se assenta ensinando do barco, ele usa do barco a circunstância favorável à multidão. E é interessante porque quando ele acabou de falar, disse a Simão, agora nós temos 10 minutos para chegar onde que a gente queria. E quando ele acabou de falar, depois que fala, ele diz para Simão, olha, agora meu amigo, eu falei. Porque uma tarefa, uma vez iniciada, deve ser levada até o fim. Na errônea intenção de ser útil, muitos pegam muito serviço ao mesmo tempo e nada desempenham a contento. Importa fazer, ainda que um pouco, mas completo e bem feito. Examinar sempre o nosso trabalho ao invés de realização não passa de uma simples movimentação. Quando ele acaba de falar, nós precisamos de verificar como é que anda o movimento. E quando ele diz a Simão, ele está falando, precisamos ficar atentos, porque o Senhor está falando conosco o tempo todo. Faze-te ao mar alto. Vocês desculpem, eu estou correndo muito. Mas se eu não correr, a tempestade chega, daqui a pouco a gente não ancora o barco. Faze-te ao mar alto. Não Jesus, porém Pedro. O esforço deve ser de cada um. Convivendo com sábios, se não houver disposição, podemos continuar ignorantes. Faze-te ao mar alto. Olha o que o Sobral escreveu. Tem muita gente que convive com sábios e não estão valorizando e por isso continuam ignorantes. A vida está nos concedendo muitas oportunidades. Porque quando nós recebemos um sinal para ir para o mar da vida, o convite é para adquirirmos experiências. E a vida deve ser vivida alta, profunda e intensamente. Olha que bonito. O que o Sobral escreveu? Você devia ter conhecido ele. A vida deve ser vivida alta, profunda e intensamente. Faze-te ao mar alto. Viva! Fala, Gislene, ao microfone. O Arnaldo, que está fazendo uma colocação só. A mente registra tudo. Para evitar o lixo mental, não leia o que que te faz mal. Não assista o que te perturba. Não converse o que te desequilibra. Evite para não se contaminar. Quem gosta do superficialismo da existência não sai da praia. Olha a frase. Quem gosta do superficialismo da existência não sai da praia. Nem pode, porque está incapacitado. Cego, paralítico. Por isso é que não tem como você esperar o que o indivíduo não dá conta. Muitas vezes, né, Dora? O coração se sensibiliza e se pudesse, trazia a família inteira para o centro, né? Você conhece a Dora? Se deixasse, a Dora montava uma caravana vindo lá do bairro, lá do bairro do Glória. Olha para você ver, ia ser uma glória, a Dora trazendo a família inteira. Porque é uma mãe essa companheira nossa, é um coração muito querido e que se envolve com os seus planos, desafios familiares. Mas não tem jeito, minha irmã. E eu não estou dizendo que é o caso. Mas assim, simbolicamente, quem está incapacitado, cego, se faz em paralítico. Você não consegue, você não concebe para a pessoa a verdade. É ela que tem que conceber o conteúdo. E não é um processo fácil, é um processo que requer milênios de aprendizado, é muitas encarnações. Você percebe a idade do espírito pelo comportamento dele. É o fôlego, é o fruto da árvore. É o que eu costumo brincar dizendo, você tem criança de 5 anos que está demonstrando maturidade de quem está com 80 não ter. Deu? Isso é simbólico. Não é? Então nós temos que entender isso e não cobrar, porque o amor não cobra, não exige. O amor não rotula, o amor não invade, amor não briga.
Deu aí? Faze-te ao mar alto. Isso é uma expressão que traz para nós aspectos de muita profundidade. E lançai as vossas redes ao trabalho. Cada um só pode movimentar os recursos que possui. Só pode movimentar os recursos que possui. O pescador que tem condição de ter muitos instrumentos, ele vai pescar mais, não vai? Hein, Pedrão? Sim. Vai. Aquele que só tem a varinha ali, ele vai pegar pouca coisa. Então nós temos que nos capacitar. No caso, a pescaria que ela é íntima. Então você tem que angariar recursos, elementos, para você fazer uma pescaria produtiva. Então, o produtivo é em nível de qualidade. Então, com o filho, valoriza o momento. Com a esposa, um instante. Né? Enfim, com um amigo, na brincadeira, na tertúlia, no esporte, aonde você estiver, a ideia é, eu vou ter que fechar, a ideia é viver alta, no seu sentido de a vida alta, a vida em busca do mais alto, sintonia com o alto, profunda, buscar profundidade nas questões, né? Intensidade emocional, sentimental. É esse o convite que Jesus nos propõe nessa noite. Por isso, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam, agradecer a Gislene que nos ajudou no acompanhamento do chat, a toda a equipe técnica, a Sony, os amigos que trabalharam no passe, o Igor, que é o nosso diretor do ponto. Nós temos 2 pontos, o ponto espiritual e tem o ponto do Igor. Né? Agradecer aos evangelizadores que acolheram as crianças, agradecer aos nossos benfeitores que sustentaram o nosso trabalho, e nós gostaríamos de carinhosamente encerrar nossa reunião desejando a todas as mães presentes que estão nos seus lares ao vivo, na Rádio Brasil Espírita, na Rede Amigo, enfim, que todas as mães recebam esse contributo que desce do alto, que vem nos envolvendo, para que elas possam se sentirem valorizadas pelo amor de Deus. E não exijam, pelo amor de Deus, reconhecimento dos homens, dos filhos. Porque o reconhecimento que não é expressado agora, ele será um dia. Não tenha dúvida. A humanidade precisa dessa performance das mães. Mães que não pensam em si. Se dão, se entregam, renunciam para sustentar o coração dos rebentos, dos filhos, dos maridos, né, dos agregados. Mãe é a legítima expressão do amor divino na Terra. Por isso que Chico sempre dizia que existem dois amores verdadeiros. O amor de Deus para conosco e o amor das mães, que representam essa ponte, essa conexão com o mais alto. É deste amor que nós estamos tentando valorizar, sentir e agradecer. Não só com palavras, mas acima de tudo, com os pequenos gestos, porque eles são capazes de transformar vidas. E nós gostaríamos então de suplicar que Maria Santíssima, a veleira de toda a humanidade, possa abençoar a todas as famílias aqui representadas. E que no Dia das Mães todos possam se felicitar ao lado delas, mesmo que elas estejam no mundo espiritual. Porque eu não tenho dúvida de que para o amor de mãe não existe barreiras que não possam ser vencidas. Para o amor não há distância. Portanto, que todas elas possam, nesse momento, se sentirem abraçadas
por todos nós. E assim, nós gostaríamos de agradecer a Jesus, a toda a espiritualidade, por estar sustentando esse projeto, que vai devagarzinho, sem pretensão, fertilizando os nossos corações, para que sejamos filhos do Altíssimo, pescadores de corações. E assim, cada vez mais, nos tornarmos servos do Senhor, que contribuem para a renovação de todo o planeta Terra. Se conosco, Senhor Jesus, nessas vibrações, e assim nós encerramos a nossa participação, endereçando um grande abraço a todos os ouvintes, amigos, e já ansiosos para nos encontrar em família no final de semana, e semana que vem darmos por continuidade ao estudo da questão 267A em diante. Até breve. Muito obrigado.